Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Vitka e Lopes Cast. Eu sou o Wilson Lopes. Eu sou Natasha Vitka e hoje temos um convidado muito especial, Leandro Ticha. É isso aí. O Leandro é especialista em vendas e gestor de times comerciais. Leandro, obrigado por ter aceito o nosso convite, de estar aqui hoje. Tenho certeza que será um episódio incrível. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, Natasha, Wilson. Tenho certeza que eu vou dar o meu melhor aqui para poder contribuir com vocês e com quem está nos assistindo aí com bastante conteúdo. Com certeza. Eu já vou começar com a primeira pergunta. Leandro, vendas é ciência, é jeito? O que é vendas? Né? Muita gente fala, vendas é jeito. Aí outros, vendas é ciência. O que você diz a respeito disso? O que você pensa? Excelente pergunta, Wilson. Quando a gente fala de vendas, vendas é ciência, tá? Claro que alguns comportamentos contribuem para que você tenha uma melhor performance em vendas, tá? Eu sempre costumo dar de exemplo, para ficar muito prático, os perfis comportamentais. Existe um teste chamado DISC, que é onde ele contribui, né, para dar esse direcionamento de qual é o perfil comportamental de cada ser humano. E ali nós temos o D de dominância, o I de influência, S de estabilidade, o C de conforme. Então, quando a gente pega uma pessoa que ela tem um perfil de mais influência, ou seja, ela é mais comunicativa, isso para alguns tipos de venda acaba facilitando mais. Quando a gente tem uma pessoa que ela é mais dominante, ela é focada em resultado. Então, isso também contribui para vendas. Quando eu pego uma pessoa que ela é mais introspectiva, isso acaba sendo um pouco prejudicial para algum tipo de venda, né? Então, falta comunicação, falta relacionamento. Por isso que a gente fala que venda ela é ciência, mas alguns comportamentos ajudam para que a gente tenha uma melhora na performance. Legal, muito bacana. Eu trabalhei muito em empresas do ramo de cobrança, né? Então, quando nós abrimos o escritório, né, e tudo mais, nós tínhamos muita dificuldade com relação a assimilar o que era realmente vendas. Né? Nós estávamos do outro lado da página, né? A gente estava cobrando e não vendendo. Sim. Né? E aí nós chegamos até uma conclusão um dia, né, conversando com a Natasha. Natasha, acho que cobrar é mais fácil que vender. Total. Ou menos difícil que vender, né? Mas e aí nós também procuramos alguns treinamentos que melhoramos essa nossa habilidade. Hoje, lógico que não perfeito, né? Mas melhoramos bem, né? Sim. E por isso que eu perguntei se era jeito, mito, porque, isso nasceu vendedor, né? Muita gente fala, isso nasceu vendedor. Né? Então, a gente tinha essa dificuldade, por isso é o motivo da minha pergunta. Sim. Sim. É bem isso que ele disse, né? Nós tínhamos essa... Era bem uma dificuldade, difícil, né? Era travado, né? Não sei explicar o que acontecia, né? Não sei se era até vergonha, talvez, né? Muita gente tem vergonha de vender, Sim. de oferecer o seu produto, né? Então, acho que uma das primeiras objeções com relação à venda é isso. Talvez a timidez influencia muito no resultado das vendas. Né? Quando a gente fala de vendas, né? Dificilmente você vai pegar uma criança que ela tem sonho de ser vendedor. A gente escuta em vários treinamentos diversos palestrantes falando, né? A criança ela tem sonho de ir para a lua, ser astronauta, ela tem sonho de trocar tiro com bandido, ser polícia, de entrar num prédio em chamas, né? Com um bombeiro, correr o risco de morrer, mas ninguém fala, meu pai, mamãe, eu quero ser vendedor. Não faz isso em sã consciência. Geralmente as pessoas elas se tornam vendedoras por conta de uma necessidade. Né? Então elas não escolhem ser vendedoras, elas estão vendedoras. E aí, como a maioria das pessoas se acostumam ao longo da vida a manter aquilo que aprende, então elas continuam vendedoras. E aí as que escolhem se aperfeiçoar, estudar, aprender mais sobre vendas, são as pessoas que de fato elas ganham dinheiro trabalhando com vendas, que é a profissão que mais bem paga no mundo. Né? Então, a gente vê muita gente falando assim, mas eu já desde pequeno eu vendo. Se você for analisar a história dessa pessoa, possivelmente ela tenha tido uma necessidade de começar a trabalhar muito cedo. Ajudar Sim. em casa, fazer alguma coisa para complementar a renda de dentro de casa. Sim. E isso acabou criando uma certa habilidade que ele se perpetua aí pelo resto da vida da pessoa. Como a maioria dos vendedores, a comunicação. Né? Sim, e as vendas são a locomotiva de qualquer empresa, né? Total. Mas, às vezes, a gente demora para perceber isso. Né? A gente começa um negócio, aquilo vai dando certo, mas você não tem um departamento de venda estruturado ou alguém que seja responsável por esse setor, né?
e às vezes você nem sabe que você está vendendo, mas está vendendo. Sim. Porque se o negócio está andando, você está vendendo, Sim. independente seja produto ou serviço, né? Exato. Mas aquilo não tem uma clareza, né, dentro da empresa. Não existe, olha, esse aqui é o departamento comercial. Né? Todo mundo faz tudo, ninguém estrutura nada, mas está vendendo, a coisa está acontecendo, a empresa está caminhando. Mas é tudo muito intuitivo, né? Sem muita técnica, com muita intuição e muita fé, as coisas vão acontecendo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí da importância de estruturar, né? Um time de vendas, né? Uma liderança de vendas, né? Que estabeleça metas, regras e padrões aí desse setor. Sim, excelente pontuação, tá, Wilson? Vamos só relembrar como que nasce uma empresa, né? Geralmente. Vamos lá. Geralmente tem a pessoa ela trabalhou durante muitos anos dentro de alguma organização. Sim. Ela ou é mandada embora ou faz um acordo para poder sair dali e ela recebe um acerto. Aí ela fala, agora eu vou trabalhar para mim. Agora vou ter mais liberdade, né? Vou fazer o meu horário. Mal sabe ela nesse momento que a pessoa agora que ele vai começar a trabalhar de verdade, Nós né? falamos sobre isso hoje de manhã. E aí fica aquela falsa sensação de que ele vai ter a qualidade de vida e a vida tranquila que ele quer naquele início. Mas, além dessa visão de que agora ele quer empreender, ele encontra uma oportunidade. Então, diante dessas oportunidades, né? Falou, bom, então eu já vi que se eu fizer isso aqui que eu sei fazer muito bem, eu tenho um negócio. E aí nasce o empreendedor brasileiro, tá? Poucos nascem de forma estruturada, que fazem um plano de negócio, que fazem um estudo de mercado. Isso dá para contar nos dedos, né? A maioria nasce diante de uma oportunidade. Sim. Só que ele vai precisar vender. Então, ele entra num ciclo vicioso, olhando pessoas que já fazem, então ele começa aprendendo por observação. Então, eu já vi que aquele cara faz desse jeito, ou ele abre até um próprio negócio no segmento que ele estava trabalhando. Sim. Por isso que muitos empresários falam assim, vou treinar o cara, mas vou treinar um concorrente. Ele vai sair da minha empresa, vai montar o negócio dele. Isso é muito comum, né? Só que quando ele vai começar a fazer essa nova empresa, ele vai do jeito com que ele aprendeu que o antigo trabalho fazia. Então, ele aprendeu por observação. Da mesma forma como ele aprende a vender por observação, ele também aprende a continuar os erros por observação. Sim. Exatamente. Só que ele está numa zona de conforto. Um erro ou outro que ele já entendeu que precisa melhorar, ele faz de diferente no negócio dele. Mas a estruturação, a parte estratégica do negócio, o planejamento, as contratações de forma correta, isso dá para contar nos dedos quem faz. E aí até que a gente estava conversando, né? Quando você pega alguém que vira a chavinha e fala, agora está na hora de eu começar a estruturar a minha empresa, ele vai buscar curso, ele vai buscar treinamento, ele vai para palestra, vai para workshop. Isso já é uma iniciativa. Só que ainda assim, tem muitos que simplesmente vão, mas não põem nada em prática. Esse é o triste do nosso trabalho, porque quando a gente vai para dar um treinamento, a gente se prepara, a gente estuda, Sim, claro. a gente procura fortalecer o melhor conteúdo pensando no benefício que aquela pessoa que está assistindo ela pode ter. E aí ele vai para um treinamento, ele olha e fala, uau, nossa, genial, nunca pensei Volta nisso. motivadíssimo Cara, esse no cara é outro dia. incrível. Aí vem, às vezes eu dou palestra, o pessoal desce e fala, uau, cara, você virou uma chave na minha cabeça e tal. Fala, pô, que legal, né? Então, agora a pessoa vai. Aí na hora que ela volta para a empresa dela, ela fala, nossa, mas colocar isso em prática vai dar um trabalho. Você quer ver um detalhe besta e que ninguém para pensar nisso? Mas para eu poder fazer isso eu tenho que demitir o meu sobrinho. Para fazer isso eu tenho que desligar tal pessoa, vou comprar uma briga com a minha família. Aí o que ele faz? Continua. Deixa do jeito que tá. Aí ele comete o primeiro erro do recrutamento e seleção, que é nunca contrate quem você não possa demitir. Exatamente. Primeira regra. Só que para ele poder demitir, né? Para ele poder arrumar a empresa dele, ele tem que demitir, não tem jeito. Porque às vezes a pessoa ela tá lá só porque ela é legal, mas ela não é competente. Aí a pessoa também não quer aprender, não quer se desenvolver. E isso é a única coisa que a gente não pode fazer pelo outro, né? Que é a parte dele. Mas o CNPJ, ele não vive de sentimento, o CNPJ vive de lucro. E aí ou você olha de forma racional para o CNPJ, ou ele tem prazo de validade, ou ele fica estagnado. Ele não cresce. E aí é por isso que a maioria das pessoas ficam onde estão. Na zona de conforto. Tá bom. Mas é o mercado, daqui a pouco melhora.
Aí aquele efeito serrote, hora vende, hora não vende nada. Ah, porque o mercado tá difícil. Ah, é sazonalidade. Essa é a maior desculpa de quem fica na zona de conforto. Tá todo mundo reclamando, né? Tá todo mundo reclamando. Tá difícil pra mim, mas tá todo mundo reclamando, né? Aí o cara que dá certo fala, não, mas deve estar roubando. Não, ele só tá crescendo porque ele tá sonegando. Porque ele tá fazendo coisa errada. E por aí vai. Mas é de suma importância, né, Wilson, Natasha? Quando a gente fala de estruturação empresarial, a gente tem que entender desde onde começa uma reestruturação empresarial. Eu sempre falo para os nossos clientes de consultoria que o primeiro passo do nosso trabalho é fazer um diagnóstico numa empresa. Sim. Eu não tenho como fazer nenhum trabalho sem antes entender o ponto que está. Eu sempre comparo o nosso trabalho com o de um cardiologista. Então, nenhum médico vai operar um coração sem antes fazer exame. Sim. Então, seria uma baita irresponsabilidade da nossa parte mexer com qualquer coisa estratégica numa empresa sem antes entender o estado atual dela. Já teve muita empresa da gente chegar e o problema não ser venda. Se o cara vendesse um pouquinho a mais, ele quebrava, porque ele não tem fluxo de caixa, né? Então, até nisso a gente tem que prestar atenção dentro do diagnóstico. Pô, se eu aumentar a venda desse cara, ele aguenta? Mas ele compra ali para pagar em 30, 60 e 90, mas ele vende parcelado em 12 vezes sem juros. Ele vende e não entrega. Se eu vender X% a mais, ele não tem dinheiro para comprar mais matéria-prima. Produz e não entrega. Acabou, né? Então ele entra num ciclo vicioso ali. Então até nisso a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente iniciar um trabalho. Mas sim, o primeiro passo é a gente entender como é que está esse cenário atual, entender o que a empresa tem de processos, o que não tem, o que tem de processos de recrutamento e seleção, o que tem de processo de gestão de pessoas, o que a empresa tem de indicadores. Se não tem nada disso, a gente tem que construir. Aí sim a gente começa a olhar essa empresa, colocar a cara nela da forma como ela realmente precisa ser. Sim. Mas se a gente faz qualquer tipo de investimento sem antes ter alguma análise, nós estamos contando só com a experiência. Não é que a experiência não seja positiva, ela é positiva, mas ela por si só não ganha jogo. Ela por si só ela vai até um certo tempo. A hora que você pega um concorrente que ele é maduro, que ele tem indicador, faz análise de mercado, ele atropela. E é por isso que muita gente fala, nossa, cresceu rápido, né? Aí você vai olhar o cara foi lá final de semana, estudou, aí ele veio, aplicou, trocou gente, implantou, investiu em consultoria. Porque o empreendedor, o que ele faz? Ele quer ser especialista em tudo. É isso mesmo. Ainda mais agora, a era digital, né? Mas eu preciso arrumar as coisas trabalhistas da minha empresa. O que ele faz? ChatGPT. Vai pagar advogado? Pra quê? Google tá aí? Que eu vou pagar advogado? ChatGPT, vamos lá. Como fazer a rescisão do meu funcionário vendedor? Aí ele coloca lá como. Só que ele esquece que ele ficou todo aquele tempo pagando comissão por fora, que ele fez hora extra, que não pagou hora extra e tal, mas só aprendeu como fazer a rescisão. Aí ele vai lá, tudo bonitinho. Não, já tô pagando, daqui a pouco vem um processo. Né? Wilson, Natasha, vocês não podem me ajudar? É o nosso cotidiano. É o nosso cotidiano, né, Natasha? Exatamente. E da mesma forma como ele faz isso, ele faz para poder estruturar um processo de recrutamento e seleção. Ele faz também para poder dar um treinamento de vendas. Mas a gente escuta muito falar, né? Santo de casa não faz milagre. Aí eu tenho que trazer alguém de fora para poder estruturar meu time. A grande realidade é que se o empresário ele focar naquilo que ele é bom e ele contratar especialistas para ajudar ele a estruturar o que precisa, a conta não é de quanto ele paga para o especialista. A conta é quanto custa ele não tem um especialista do lado dele. Exatamente. Essa é a conta. Porque é um outro olhar, né? Total. É do especialista. É um outro olhar. É do especialista. Eu lá, chat, como operar um coração? Cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Então, nem tudo a gente se resolve com a tecnologia. A tecnologia ela auxilia a gente em muita coisa. Sim. Mas, se você não for especialista em determinado assunto, vai passar aperto. Essa é a grande realidade. E a execução é uma das maiores objeções, né? Total. O cara faz o treinamento e tudo, e a hora que vai executar, aquilo parece ser até impossível. E aí o cara deixa de lado. E aí, tá executando? Tá implantando? Não, tô fazendo aos poucos. Ouço isso direto, muito. Sim. Muito. Sim. Aí, a gente até, tempos atrás, um cliente, agora eu vou ter um jurista. Tudo bem, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Chegando lá na reunião, muito sincero, nós falamos, olha, o seu problema não é jurídico, o seu problema é gestão.
está precisando de alguém que entenda de gestão do seu negócio. Não da... Sim. Lógico que a gente vai auxiliar, né, na parte jurídica, isso envolve também a nossa parte, mas o seu maior problema é gestão. Ele ficou assustado, ele falou, mas como que eu não identifiquei antes? Eu falei, não sei te dizer, mas pela nossa análise aqui, o seu problema é gestão, não é jurídico agora. O seu problema de gestão vai te trazer pelo menos um caminhão de problemas jurídicos que nós vamos ter que resolver futuramente se você não resolver isso aqui. Sim. Né? Então, mas eu fiz vários cursos, treinamentos, mas a execução é muito difícil. Porque ele aplicou, né? Cada hora é um problema, eu não consigo parar para pensar, eu não consigo sentar para colocar as coisas no papel. Não, tudo bem, eu entendo a correria do dia a dia do empresário, é difícil, às vezes nem dorme, né? Pensando na solução de algum problema, mas o seu problema é gestão, o seu problema não é jurídico, nesse momento. Né? Sabe uma coisa que eu gosto muito da parte do meu trabalho é porque eu posso falar a verdade. Né? Então, a parte mais legal do nosso trabalho é quando a gente pode falar a real sem se preocupar. Né? E a gente escuta muito empresário falar, mas eu não tenho tempo. Falou, tá, legal, eu tenho um desafio para fazer até para quem está assistindo a gente. Né? Pega o seu celular agora e dá uma olhada quanto tempo você passa no Instagram. Exatamente. Dá uma olhada no tempo de uso que você fica nas redes sociais. Aí a pergunta que fica é falta de tempo ou é falta de prioridade? Disciplina, talvez. Né? Falta de disciplina. Porque tempo para ver porcaria a gente tem. Não falta tempo para isso. E como o tempo passa rápido no celular, Nossa! Né? Porque é gostoso. No celular não tem ninguém te cobrando. Nossa, passa ninguém muito falando, rápido. nossa, tem que fazer aquela tarefa que tá atrasada. Não tem. Aí você fica ali, roda. É viciante. E é viciante. Então, quando a gente fala de gestão, a primeira pessoa que tem que mudar o comportamento dentro da empresa é o próprio empresário. É o primeiro. Só que acontece muito. O cara ele tem um time comercial. Aí ele vai lá, ele paga um treinamento pro time fazer, mas ele não quer estar inserido no processo. Mas isso é assim, é muita gente que faz. Verdade. Por quê? Porque esse cara ele só quer colocar a cabeça no travesseiro, ele quer dormir em paz. Já tá fazendo a minha parte, tô pagando. Agora eles que aprendam e vendam. Só que ele esquece que cultura é dele, né? É aquilo que ele demonstra. Exato. E se ele não demonstra que ele é uma pessoa que estuda, que se desenvolve, que faz acontecer, logo o time dele não tem isso para se espelhar. Não tem. E ele quer que o time seja um time de alta performance, mas ele é um gestor mediano. Não é um gestor que está disposto a fazer alguma coisa. Não dá para cobrar o que não entrega, né? Não dá. Falando dos posts, né? Esses dias atrás eu coloquei. É injusto você exigir do outro aquilo que ele não tem para dar. Como é que eu vou fazer isso? Não tem. Então, o empresário ele tem que ser a primeira pessoa a virar a chave. A primeira, de todas. Outra coisa que a gente escuta muita gente falando, né? Mas para você poder dar certo, você tem que sair do Brasil. Empresário no Brasil não dá certo. Como se o sair do Brasil fosse mudar aquilo que todo empresário precisa, que é a mentalidade. Isso. Você não precisa sair do Brasil, você tem que mudar a mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, você pode estar fora, você vai morrer de fome. Quanta gente vai lá fora e fala, não dá, não era tudo isso que eu achava. Esperava. Achou o quê? Que ia chegar lá e ia ter 1 milhão na conta e falar, uau, agora viva de juros na beira da praia? Não vai acontecer isso. Não vai, tem que trabalhar. Em todo lugar tem que trabalhar. Não tem nenhum lugar no mundo onde a fruta ela cai antes do plantio. Não tem. Você tem que plantar, você tem que regar, né? Tem que cuidar até para que essa fruta ela seja saudável lá na frente. Porque se você não cuidar, ela vem com um bicho. Não adianta só dar um fruto, ele tem que dar um fruto bom. Só que para que isso aconteça, ele tem que mudar a mentalidade. Se ele mudar a mentalidade, aí ele começa a enxergar a empresa dele como empresa, não só como negócio. Todo empresário, ele tem a empresa como um filho. Repara, ele quer que cresça forte, que cresça saudável, que não vá para caminhos errados e dê orgulho para ele. É isso mesmo. É ou não é? Só que qual empresário cuida da empresa como cuida de um filho? Você coloca seu filho em qualquer escola? Você põe seu filho em qualquer escola? Não põe. Você deixa qualquer um se aproximar dela? Também não. Também não. Você procura dar do bom e do melhor? E para a empresa? Contrato qualquer um. Não Cuidar dou o mais devido fácil, cuidado. É o que tem para hoje. É. Aí eu também não cuido, e essa pessoa é quem vai ajudar você a colocar dinheiro para comprar comida para pôr na sua mesa. Mas espera aí, é o menos pior.
Era o que tinha. Tá, mas aí você exige o resultado do melhor. Já não vai dar, ele já é o menos pior. Eu contratei o menos pior, entenda isso. Aí eu não treino, eu não desenvolvo. Aí eu exijo daquela pessoa que ela me dê o melhor. Olha só, a pior coisa que você tem é exigir do outro aquilo que ele não tem para dar. É injusto. Entendeu? Aí eu também não faço avaliação de desempenho. Estamos falando só sobre gestão de pessoas ainda, né? Sim, não nem falar de indicador, mas estou falando, peraí, quem que é que você está escolhendo estar do seu lado e como é que você está caminhando com essa pessoa? Aí a pessoa ela olha e fala, mas nessa empresa que eu tô aqui não tem para onde eu crescer. Ah, é mais do mesmo. Aí quando você tem alguém bom, essa pessoa ela sai porque ela não tem um plano de carreira, não tem uma política de crescimento dentro da empresa. A própria empresa ela não tem plano de crescimento, ela tem plano de crescer o faturamento, não plano de crescimento. Olha só. Aí ele olha para dentro da empresa, é o dono, os filhos, fala, cara, o que eu vou ficar aqui? Você é o vendedor Master X, 3YZ? E uma gestão familiar, né? Numa gestão familiar. Aí quando você entra num processo de sucessão, os filhos não querem aquilo. Cara, nós vamos vender. Aí vende o grupo. Vem outro, faz o quê? Manda todo mundo embora, contrata todo mundo de novo com os mesmos erros. É impressionante. É impressionante. Né? Mas, para aqueles que decidem que quer vir para um processo de reestruturação, o que eu sempre oriento? A primeira coisa para toda empresa, entenda os seus indicadores. Ah, mas eu não tenho indicadores. Tem. Só precisa começar a medir. Então, vamos falar de indicadores de vendas, importante, né? Você tem no financeiro indicador de faturamento mais básico. Sim. Quanto que eu vendi versus quanto que eu paguei de conta, certo? Então, eu tenho ali um valor que sobra na linha ali. Se a gente for falar friamente, né? Eu tenho ali o quanto que sobra no final do mês. Em resumo, é isso. Não vamos aprofundar financeiro, tá? Mas eu vejo muita empresa... você tem meta de venda? Tenho. Pô, que legal, tem meta de venda. Tá aí meta de lucro. Não tem. Tá, mas empresa vive de venda ou vive de lucro? Né? Então, porque é tudo suposição, né? Então, a primeira meta que a gente tem que ter dentro do negócio é a meta de lucro. Sim. Porque é disso que o CNPJ vive. Poxa, legal, eu tenho meta de lucro. Agora, mas o que eu faço? De onde está saindo o meu lucro? Onde está morrendo o meu lucro? Aí é onde a gente consegue enxergar diversos indicadores. Está saindo no desconto que o vendedor dá na venda excessivo. Aí você analisa o vendedor, ele negocia muito mais com o dono do que com o cliente. É muito mais fácil. Às pedindo vezes desconto. O cliente nem pediu desconto, ele fala, viu, o que dá para fazer para nós fechar? Ó, tá com um pedidinho aqui, ó. Dá para dar um desconto? Viu, mas quanto que você já deu? Não, já dei 10. O cliente nem sabe o preço. O vendedor nem foi falar com ele ainda, ele já quer esfolar o gestor. Geralmente é assim que funciona. Ele esfola primeiro o gestor, para depois ele falar com o cliente. Aí ele chega lá achando que o que vai fidelizar o cliente é preço. Não é preço. Não é preço que fideliza o cliente. Você come no restaurante mais barato? Não vai. Né? Todo mundo está disposto a pagar alguma coisa a mais se vê vantagem naquilo. Com certeza. Eu sempre faço uma reflexão. Uma coisa que goste, né? Eu sempre faço uma reflexão que ela é muito verdadeira. Se eu te perguntar o lugar que vocês nunca mais vão colocar o pé na vida de vocês já lembraram? Não precisa esculachar ao vivo, tá? Mas tudo bem. Já pensaram, né? Já. Fala, cara, nunca... Com certeza a experiência foi negativa. Sim. E se eu perguntar qual é o lugar que vocês fazem questão de voltar? Sei também. É o mais barato? Não. Mas você não faz questão de voltar? Não é. Né? E por que você volta? Porque ele te proporciona algo em excelência. Uma excelente experiência do cliente. Sim. Geralmente é um restaurante maravilhoso, um hotel delicioso, um lugar onde você tem paz, tranquilidade. Então não é o preço. Ele traz até memórias, né? Quando Total. você fala, memórias olfativas. Total. Tudo, né? Total. Eu falo, cara, esse lugar é maravilhoso, é uma delícia. É isso mesmo. Reflexivo, né? E se a gente Muito parar pra pensar, na nossa empresa é a mesma coisa. É uma pergunta que fica no ar assim, ó, para qualquer empresário, qual é o diferencial da sua empresa? Qual é o diferencial? O que você faz que é diferente do seu concorrente? Eu tenho um atendimento excelência, tá? Seu concorrente também tem. Eu tenho um produto de qualidade, seu concorrente também tem.
Ah, mas eu entrego rápido. Seu concorrente entrega rápido também? Não. Opa, então isso é um diferencial. O que mais? Eu tenho a pronta entrega, meu concorrente não tem. Ah, eu tenho acessibilidade. Então, é importante a empresa entender quais são os diferenciais dela para que ele consiga entregar algo a mais para o cliente. Sim. Então, eu tenho que entender o quanto de desconto meu vendedor está dando. Eu tenho que entender qual que é a quantidade de clientes que está entrando no meu negócio, qual que é a minha taxa de conversão. É muita gente fazendo um monte de coisa e não medindo nada. Olha que interessante, eu fui fazer um diagnóstico essa semana numa empresa. E aí eu perguntando pro dono da empresa, eu falei, viu, mas quais são os canais que você tem hoje de prospecção? Ou seja, onde você divulga o seu negócio? Ele falou, eu faço tráfego pago, eu faço outdoor. Aí agora recentemente eu fechei pintura de muro. Porque, nossa, tem um cara que eu vejo que em tudo quanto é muro ele tá lá no lugar. Eu falei, tá, mas seu concorrente falou, não, é só o nome dele. Eu falei, poxa, que legal, né? Não, eu faço panfleto também, eu participo de feira. Eu falei, que genial. Eu falei, mas qual desses canais dá mais retorno pro seu negócio? Ele fala, como assim? Eu falei, quer dizer que você faz tudo isso e não mede? Não. Eu falei, cara, mas você tem que medir. Falei, quanto que você investe em marketing hoje para trazer novos clientes para o seu negócio? Ah, pelo menos uns 30 mil. Eu falei, quanto que você investe para parar de perder aquele que você já tem? Como assim? Eu falei, quanto que você investe? Você treina o seu time, você tem um processo de gestão de carteira de clientes. Quanto que você investe? Não invisto nada. Cara, pera lá. Aí você investe 30 mil e não sabe qual que é o canal que dá mais resultado? Eu falei, não sei. Eu falei, então fica de tarefa para, a partir de agora, em todo atendimento, você pergunta, por onde você ficou sabendo da nossa empresa? Perguntinha simples. Sim. E aí, qual que é a surpresa que você pode ter? Porque ele está num ponto maravilhoso da cidade que ele está, né? Você pode correr o risco do cliente falar, é que eu sempre passo aqui na frente da sua loja. E aí você está fazendo um monte de coisa e não é nada daquilo que está trazendo o cliente. Aí você olha para a fachada da sua empresa, está caindo aos pedaços. Minha pergunta é, quando é que vai ser a reforma? Percebe? A importância da gente medir, isso dá para o empresário a oportunidade dele direcionar tanto o investimento quanto o esforço. Ele consegue entender se o vendedor dele está tendo problema na prospecção ou se ele está tendo problema no fechamento. Ele consegue olhar se o vendedor dele tem a oportunidade de oferecer um produto adicional para aumentar um ticket médio, que automaticamente aumenta o lucro dele. Sim. Ele concentra um maior volume de venda em um cliente. Ele nem dá a oportunidade do concorrente atender ele, porque ele já vendeu tudo que o cliente precisava. Sim, e o objetivo de medir esses números é trabalhar em cima do que está dando certo. Sim. Porque, por exemplo, algumas estratégias, por mais que ele esteja investindo dinheiro, dependendo do ramo de negócio, elas não funcionam. Não. Por exemplo, no nosso ramo, advocacia, existe hoje tráfego pago, né? Sim. A nossa entidade de classe permite e tudo mais. Só que a taxa com mais conversão ainda é a indicação. Sempre vai ser. No nosso ramo, assim, é 90%. No seu segmento sempre né? vai ser. Óbvio que tráfego pago dá um determinado retorno, tem realmente um fluxo e outros canais, né? Mas igual a indicação, não tem. Não. Mas e aí? Eu estou investindo só em tráfego pago. Né? E aí o que você disse, e a sua base de clientes, né? Tá deixando para lá? Vou pegar, por exemplo, a área jurídica, né? O que eu gosto muito que existem muitos empreendedores que são autônomos, né? Trabalham com prestação de serviço. E às vezes ele tem serviços adicionais. Quando a gente entra na área jurídica, você tem ali trabalhista, você tem o civil, você tem a parte de contrato, você tem tributária, são várias frentes jurídicas. E na hora que você faz uma análise, quando você vende para uma empresa, o que cabe para um, cabe muita coisa para outro. Mas, por exemplo, muitos advogados falam, eu já atendo esse cliente, ele é meu cliente mensalista da parte trabalhista. Eu falo, cara, que legal. E você não atende ele no tributário? Eu não ofereci para ele ainda. Aí me sobe um negócio que eu falo, pai amado, o dinheiro tá em casa, é só oferecer. Aí ele vira para você e fala assim, Wilson, por acaso você conhece alguém que pode me ajudar na parte tributária, cara? Aí você fala, então, né?
A gente sabia que a gente tinha um assunto para conversar. Aí a gente acaba sofrendo uma compra, porque o cliente vem atrás da gente, né? Sim. Então tem muita gente que deixa de vender porque não oferece. Porque não olha para a carteira de clientes primeiro, vê o que eu posso vender. Porque quando a gente fala de prospecção, ele tem um caminho que é o correto de ser seguido, tá? Só que poucos seguem de forma correta. A maioria faz o quê? Preciso vender mais. O que ele faz? Propaganda. A maioria. É batata. Fala, cara, tá fraco. O que ele faz? Eu vou investir em tráfego pago. Eu vou fazer um outdoor. Vou fazer uma campanha. Preciso trazer clientes. É a primeira coisa que eles fazem. Quando, na verdade, o primeiro caminho tem que ser o quê? Olhar para dentro da carteira dos clientes que são ativos e falar o que eu posso vender a mais para esse cliente que ele ainda não compra. Esse é o primeiro caminho. Por que você tem que fazer isso? Porque é o cliente que ele já confia e já conhece você. Se você ligar para ele e falar, viu, vamos tomar um café? Ele fala, claro. Zero objeção. Zero objeção. Qual que é o tempo de ciclo de venda desse cliente? Curtíssimo. Já tem confiança. Você já tem credibilidade com ele. A probabilidade dele falar não para você é mínima. Mas o que eu faço? Eu quero pegar um cara que nem conhece, não confia em mim. Quebraram umas 30 objeções. 30, ele já tem várias pessoas que ele conhece que fazem o que você faz. Um tempo de venda enorme. Tempo de ciclo de venda. Então, qual que é o CAC que a gente chama? Custo de aquisição de cliente. Desse cliente ele é altíssimo. Então, primeiro trabalho, cliente ativo. Segundo trabalho, eu preciso reativar clientes. Então, é aquele cliente que ele já comprava de você, já consumia, mas que por algum motivo ele parou de comprar. Então, o segundo passo de prospecção é entender primeiro o porquê ele parou de comprar. Porque pode ser que a gente tenha cometido um erro. E tem muito cliente que ele some, porque, né, vamos falar de pós-venda, né? Você faz pós-venda? Faço. Em quem? Só nos meus clientes mais legais. Eu falo, cara, peraí. Quer escutar só coisa boa, Os né? legais acabam não contribuindo. Como é que você vai crescer? Crítica, né? Só escutando coisa boa. Claro. Então, quando a gente olha para a carteira de inativo, ele te dá a oportunidade da gente enxergar. Então, já entendi que eu posso e preciso melhorar aqui. Existe algo que eu posso fazer agora para suprir aquele erro que eu cometi no passado? Existe. Faço. Não existe. Ok, lamento, a gente nem sempre vai ganhar, isso também tem que estar claro, né? A gente sabe, com certeza. Isso. Principalmente. Sempre, às vezes, a pior coisa do mundo é dar notícia ruim, né? Exato. Não tem jeito. Aí fui lá, fiz um trabalho, consegui reativar, trabalho mix de soluções em cima dele. Depois eu vou para aqueles clientes que já me acompanham. Então, se você olhar dentro do seu WhatsApp, dentro do seu Facebook, dentro do seu Instagram, tem muita gente que até hoje não sabe o que você faz. E tem, às vezes, muita gente lá que é seu potencial cliente. Sim. Amigos de escola que hoje tem empresas que você fala, cara, eu só preciso ligar. E aí, como é que você tá, cara? Gente da faculdade que decidiu não seguir a área do direito. E esse número também é alarmante, né? Tem muita gente que passa na prova da OAB e o cara, por que ele não mantém o direito? Porque ele não sabe vender. É impressionante. Ele não se mantém porque fala, cara, eu não consigo me vender. Olha que louco. É o grande motivo do porquê a maioria dos advogados desistem. Eles não sabem se vender. Se você tem trabalho, você não fecha o seu escritório, correto? Com certeza. E se você não tem? E não consegue vender, o que você vai fazer? Nada contra, pelo amor de Deus, mas muita gente faz o quê? Vira Uber. Vai trabalhar de empregado tendo uma baita competência jurídica nas mãos. Verdade. Entendeu? Sim. Então, aí depois que eu fiz todo esse caminho, aí eu vou buscar quem não me conhece e quem não confia em mim. Mas geralmente é o caminho inverso da prospecção. Sim. E até para quem nos assiste e para nós mesmos, né? Qual seria esse caminho para a conquista desses clientes em potenciais? O Leandro, o que você fala em relação à estratégia? Eu preciso alavancar minhas vendas aqui dos meus serviços, meus produtos. Eu posso começar por onde? Exatamente seguindo esse caminho que eu acabei de falar. Primeiro vendendo um produto adicional para um cliente que ele já é ativo. Sim. Claro que são dois cenários, né? Um cenário para quem tem uma loja física, um cenário para quem atende serviço. Então imagina que a gente acabou de se conhecer e você tem uma oportunidade de me atender. Com um cliente novo que você está atendendo a partir de agora, é procurar entender a real necessidade dele e ver quais são todas as soluções que você oferece e que você consegue auxiliá-lo, né? Então, suprir por completo a necessidade dele para que ele não tenha motivos para procurar o seu concorrente.
Beleza, atendi. Então eu tenho os clientes que já são ativos. Vou vender a solução adicional. Um produto adicional. Sim. Sair desses clientes que são ativos, eu vou para o cliente que é inativo. Então recupero o cliente inativo. Depois, trabalho clientes que são meus seguidores, pessoas que eu conheço, já tenho um certo relacionamento, mas não tão aprofundado. E aí, por último, eu vou buscar um cliente que é novo. Claro que é importante que se você tiver a oportunidade de trabalhar isso paralelamente, uma empresa que sempre trabalha com prospecção, ela dificilmente vai passar necessidade. Tá? Agora, qualquer empresa que não prospecta, chega uma hora que, né, a água começa a ultrapassar a boca e o nariz, e aí começa a ficar sem fôlego. Sim. Por isso que é da importância de sempre prospectar. Agora, quando a gente entra em prospecção, eu falo que é um assunto que eu gosto muito, né? Falar de prospecção, nós vamos ficar aqui mais 32 episódios, pelo menos, sobre prospecção. Muita gente também prospecta errado porque não tem claro quem é o perfil de cliente ideal. Aí vai cair no que você tinha comentado comigo no começo. Lembra? Lembro. Cara, abrimos o escritório, tinha um volume, não estava no que a gente queria no começo e tal. Então, a gente acredita que tem que vender para todo mundo. E não é. Se você fizer uma análise na sua carteira hoje e todo empresário fizer análise dentro da sua própria carteira, nós temos a chamada curva ABC, né? Cliente curva A é aquele cliente que você fala que se todo mundo fosse igual a ele, eu estava no céu. Sim. Estava no lucro. Cliente B é aquele cliente intermediário que compra bem, não dá dor de cabeça também. Você fala, é um bom cliente esse cara, né? O cliente C é aquele cliente que já começa a dar dor de cabeça. Atrasa um negócio, atrasa outro, exige demais além daquilo que ele te paga. Só que tem um cliente que é o chamado curva D aí, que quase ninguém olha. Que é o cliente que tem que ser demitido. E aí quando a gente fala de demitir um cliente, dá uma dor no coração. Fala, tirar, o cara paga ali. Esse paga ali geralmente é uma merreca. Esse cara demanda de você além daquilo que você oferece. Fala, cara... E às vezes ele te impede de correr atrás do novo. E sempre, não é nem às vezes, ele sempre te impede de correr atrás de quem dá lucro. Ou seja, de quem é o seu perfil de cliente ideal. Lembra que a gente comentou que o CNPJ, ele não vive de sentimento. Ele vive de lucro. Sim. Então não adianta falar, pô, mas tadinho e tal. Legal, se você quer, você pode ter um braço social na sua empresa e que você nem cobra. Mas se você fizer só isso aí, prova social, você também não cresce. Sim. Né? Andar paralelamente é legal, mas viver só disso aqui, tá tudo bem. Se for seu propósito de vida, eu fico quieto. Mas eu entendo que é bem aquilo que você até colocou numa postagem, né? Se você não controla o seu negócio, o mercado controla. É bem isso. É literalmente então, isso. A questão de você conhecer, como você disse, o seu cliente ideal, o seu cliente A, e que você também tenha os índices para conhecer realmente a sua empresa, né? Como você falou na questão do lucro, né? Meta de lucro. Mas eu vejo que tem muitos empresários que eles não viraram a chave, que assim, não é o lucro a qualquer custo. Concordo. É o lucro consciente, é o lucro real, né? Sim. Porque o que eu vejo? Às vezes a pessoa, para ela manter um valor que ela entende competitivo, ela não quer reduzir o lucro dela. Ela quer o quê? Deixar de pagar obrigações, seja tributária, trabalhista, o que for, para ter um valor vantajoso. Eu mantenho o meu lucro. Mas aí você não teve lucro. Quando você vai parar para analisar o resultado, você só alimentou um passivo que vai ser uma bomba relógio, que uma hora ele vai estourar. Né? Então, de tudo que vocês falaram, né, eu fiquei aqui pensando e refletindo, é bem isso, é ter clareza até mesmo na hora de precificar, porque muitas empresas acreditam que vendem absurdo, que os seus vendedores são de alta performance, mas se elas pararem para olhar e verificar todos os custos que elas teriam, ela simplesmente está pagando para vender aquele produto, está pagando para trabalhar. Né? Então, eu acho que essa clareza, a importância dos números é até mesmo para que realmente você tenha uma venda de valor. Porque não sei o que você pensa sobre isso. Natasha, quando a gente fala de lucro, o que o empresário tem que entender, tá? É que o lucro ele sai da onde ele menos observa. Então, vou dar um exemplo. Todo mundo fala, mas eu tenho que ter desconto porque é prática do mercado.
Tá. Uma coisa é você ter a condição do desconto. Outra coisa é ele ser condição para que todas as vendas aconteçam. Tem uma distância muito grande entre um e outro. Tá? Eu vejo o empresário falar assim para mim, cara, mas eu não tenho dinheiro, não está fechando a conta. Vamos fazer a conta de padaria. Quanto você fatura por mês? Eu faturo R$1 milhão. Tá, qual que é a sua margem de desconto? A minha máxima que os meus vendedores estão autorizados é de dar 10%. Quando foi a última vez que você parou para analisar qual que foi a sua média de desconto do mês? Aí a hora que você vai analisar, ele está maior do que a máxima permitida. Porque está conversando caso a caso. Isso. Só que, vamos fazer uma conta? Esse cara, ele perde pelo menos R$1.200.000 por ano só em desconto. Eu não sei pra vocês, mas isso aí, hoje na minha conta ia ser uma belezura. Né? Ele perde um mês de trabalho se ele fatura 1 milhão. Exato, ele perde um mês de trabalho. Aí a gente fala de obrigações trabalhistas. Eu sempre falo, não só trabalhistas, né, mas todas as obrigações que uma empresa tem para pagar hoje. Se o cara trabalhar corretamente, sobra dinheiro para ele. Tá? Eu entendo que em alguns mercados são desafiadores pelo tanto de coisa que tem para se pagar. Tá? Sim. Mas, ainda assim, se o empresário fizer uma gestão empresarial de forma correta, ele consegue ver o número sobrando no final do mês. Vou dar um exemplo. Dá para contar nos dedos vamos falar de indústria, que tem diversos indicadores, né? Sim. Eu olho quanto meu time de venda está vendendo e eu olho quanto nós estamos perdendo de venda. Tá, mas você olha os motivos de perda? Não olho. Trabalho é isso, também não trabalho. Quanto que vocês perderam de venda no mês passado? Não sei. Quanto você pagou de conta no dia 10? Eu sei. Você percebe que o foco está na onde está saindo, não no que está deixando de entrar? Ele não sabe nem o motivo em que não ele perdeu sabe o motivo vendas. que perdeu a venda. Aí ele fala, porque tá difícil, porque tem que melhorar a venda, tem que melhorar a qualidade da venda. Só que aí ele não acompanha indicador produtivo. Então ele tem retrabalho, ele tem máquina parada, o absenteísmo, ou seja, pessoas que faltam, ele também não consegue repor essas pessoas para aumentar a produtividade, ele não consegue acertar a produtividade da produção dele, então tem que pagar hora extra. Ele não consegue fazer o comercial conversar com a capacidade produtiva dele para que não fique produto parado no pátio. Então tem N indicadores que ele precisa olhar além de venda. Só que se ele não olha, compromete a venda. Porque se ele não consegue ter um bom fluxo de caixa, ele não compra corretamente e não aumenta, ele não tem poder de mercado, poder de barganha. Se você faz uma compra inteligente, você aumenta a margem na hora. Só que para isso ele tem que ter dinheiro. E aí ele tem um monte de produto parado no pátio, não vai ter dinheiro. Porque aquilo não está rentabilizando, está parado. Aí o que acontece? Porque tem um monte de coisa aqui que não vende. Aí fala, vamos parar de trabalhar com esse produto? Aí na hora que você vai fazer uma análise no time comercial, porque eu adoro essa parte quando a gente vai fazer o diagnóstico, né? Fala, quais são os produtos que você tem para vender? O vendedor nem fala daquele produto que está parado. Ou seja, ele não oferece. Ele já desacreditou do produto. Não, ele nem sabe que tem. Ele nem imagina que aquilo está parado. E aí, por que ele não imagina? Agora vocês vão ficar de cara. Porque ele nem foi treinado para vender aquele produto. Puxa. E aí o que acontece? Ele mata uma solução que ele desenvolveu, que ele criou, porque ele fala que não tem giro no mercado. Mas ele nem parou para analisar em quantas vendas, em quantas oportunidades o vendedor ofereceu aquele produto. E fica um monte de dinheiro jogado fora. Aí o que ele faz? Faz uma campanha, queima. É gostoso queimar dinheiro? Mas se eu estou queimando o produto, estou queimando dinheiro. Mas por que ele faz isso? Porque ele não olha o número, ele não olha o indicador, não faz o acompanhamento, não faz uma gestão comercial de forma correta. Em determinados momentos é até chato fazer isso, tá? Eu odeio a microgestão. Tem gente que adora a microgestão. Eu acredito que a microgestão, quando você tem uma microempresa, você precisa entender onde você está errando, tem que ajustar para não cometer tantos erros, porque você não tem dinheiro em caixa. Então, qualquer pequeno erro é um impacto muito grande. A microgestão, ela te enlouquece. Enlouquece, exato. E você enlouquece as pessoas com microgestão, Sim. né? Quando a gente vai para uma gestão comercial, eu olho os indicadores que são macros e os necessários. Te dei 100 oportunidades de negócio. Qual que é a sua taxa de conversão? Pô, se eu sei que sua taxa de conversão está acima de 80%, você é genial. Para que eu vou ficar te enchendo o saco? E existe algum dado, Leandro, falando de prospecção, que estabelece um prazo médio de
de conversão do cliente? Uma conversão bacana é, sei lá, 3 dias. Depende do mercado. Do início do contato até o fechamento. Ó, depende do mercado, tá, Wilson? Sim. Mas onde muitos vendedores erram que afeta a taxa de conversão, em não fazer o follow-up de forma correta. É brutal. Brutal. E isso também aumenta o tempo de ciclo de venda. Quando o vendedor não faz o follow-up de forma correta. Vou dar um exemplo prático, né? Vamos pegar o mercado jurídico, tá? O cliente ele vira para você e fala assim, olha, eu estou precisando contratar o seu escritório para poder me defender num processo que eu recebi. Qual que é a primeira pergunta que você faz para ele? Quando é a data? Já tem marcado? Provavelmente ele já recebeu a situação. Para ele poder estar te procurando, porque ele né, já foi notificado. Então, qual que é o próximo passo seu? Entender qual que é o prazo que esse cara tem para fechar com você para que você tenha tempo para preparar a defesa. É ou não é? Sim. Então, falou, peraí, deixa eu entender aqui. Se eu sei que o processo ele vai correr na primeira semana nós estamos dia 31 de outubro. E se eu sei que vai correr na primeira semana de dezembro, por exemplo, eu preciso de pelo menos 15, 20 dias para preparar uma defesa, para organizar tudo com calma, né? Entender como é que são as informações. Então, eu tenho 2 semanas no máximo para fechar o contrato com esse cliente. E aí eu estabeleço os meus pontos de contato dentro de 2 semanas, não em 30. Legal, mas se for uma consultoria, por exemplo, uma consultoria jurídica, não existe um processo em andamento ainda, isso vai acontecer, até por isso que ele está contratando, que a maioria dos casos é assim na prática. Existe algum dado, um tempo médio? Olha, essa conversão foi bacana porque foi em 10 dias, porque aí é subjetivo, depende da necessidade. Então depende não existe esse muito dado. da urgência e da necessidade, caso a caso. Se você pega, por exemplo, um cliente que veio por indicação, geralmente ele fecha muito mais rápido. Sim. Quando é um cliente que ele está pesquisando qual é o escritório que vai atendê-lo, né, geralmente ele leva um pouco mais de tempo. Outra informação que influencia. Quando é um cliente menor, ele fecha mais rápido. Quando é um cliente maior, geralmente tem um processo burocrático para tomada de decisão maior. Sim. Tá, vou fechar com uma grande indústria. Ele vai orçar as possibilidades, depois vai passar por um conselho. Legal, nós entendemos que esses são os melhores escritórios jurídicos. Aí vai para uma reunião, aí apresenta... Quais são os melhores? Exatamente. Então, esse tempo de ciclo de venda, ele torna-se maior porque você está atendendo uma grande corporação. Com empresas menores, o tempo de ciclo de venda ele tende a ser menor também. Para determinados mercados também influencia. Vou contratar um software. Leva mais tempo, geralmente. Sim. Por quê? Porque você precisa fazer projeto, o cara ele vai testar alguns módulos de alguns softwares. Sim. Então é uma venda de ciclo longo. Só o tempo de transição influencia muito, já é muito longo. Vou comprar uniforme para o meu escritório. Vou comprar uniforme para minha empresa. É um negócio de tiro curto. O cara vai, orça, vê o orçamento, malha, experimentou esse aqui, rapidinho. Entendeu? Então depende, essa é a palavra. Porque a ideia que a gente tem, né? Também às vezes é ansiedade, né? Sim. Tô tratando com o cliente, acho que vai ser bacana para nossa carteira e tal, vai agregar muito. E aí isso vai se prolongando no tempo, e aí a gente fala, será que vai dar certo? Será que na hora de parar, né? Será que na hora de parar e retomar daqui a pouco, mais para frente e tal, quem sabe? Então, por isso a minha dúvida, né? Sim. Porque às vezes, o cara é chato, né? Lógico que a gente entende todo o processo, Sim. Dependendo do porte da empresa, uma série de critérios, né? Sim. Mas a minha dúvida era justamente isso. Qual seria o tempo de parar e o tempo de retomar? Perfeito. Por isso a minha pergunta se existe algum dado que fala, esse tempo de duração aí da negociação é bacana, daqui para frente você dá um tempo, continua ou não. Entendeu? Essa é a minha dúvida. Existe uma pesquisa que fala sobre os pontos de contato. Né? Até quanto eu tenho que persistir, até o quanto o meu follow-up eu tenho que persistir com o cliente. A maioria das pesquisas elas apontam para 7 a 12 contatos. Mas geralmente o vendedor desiste na segunda. O cliente não me responde mais. Mandei mensagem, ele sumiu. Difícil ouvir não, né? É. Não é fácil. Só que olha só que interessante, né? Um erro cometido na maioria dos processos de venda é não definir com o cliente o próximo passo. Se você tem um próximo passo definido, entenda que para chegar no 10º andar você tem que passar um de cada vez. Com o cliente é a mesma coisa. Então é um processo que tem que ser executado. Então não adianta, você não vai chegar no 3º andar sem antes passar pelo primeiro e pelo segundo. Eu tenho que passar pelo primeiro, depois eu passar pelo segundo
até eu chegar no 3º andar. Mas a ansiedade do vendedor, principalmente, que ele faz, ele quer chegar no 15º. Nem tem andar no prédio, mas ele quer chegar no 15º. Subindo de escada. Ele quer, voando. Escada. Vou arrebentar. Né? Agora, olha só que interessante a importância disso, né? Pra gente conseguir fechar sobre processo de vendas. Muita gente acha que perde venda na negociação. E a grande realidade é que a negociação ou o fechamento ele tem uma tendência a ser mais fácil ou mais difícil conforme você atender o seu cliente nas outras etapas do processo de vendas. Então, se você se planejou muito bem, estudou sobre o seu mercado, sobre a sua concorrência, sobre as suas soluções, você consegue se posicionar muito bem para falar daquilo que você vende, você abordou o cliente com excelência, gerando confiança e credibilidade, a próxima etapa é levantar as necessidades dele. Você concorda que se você gerou confiança e credibilidade, a pessoa ela tem uma tendência maior a te passar informações sobre ela? Exatamente. Agora, se você não conseguiu fazer isso, você acha que ela vai te passar informação? Onde a gente está perdendo a venda? Na abordagem. Ó. Não estou nem falando de negociação. Aí eu não consigo levantar a necessidade de forma correta, ou seja, falta informação. Consequentemente, se eu conseguir fazer isso de forma correta, eu vou conseguir apresentar uma solução que vá ao encontro daquilo que o meu cliente realmente está procurando, ou daquilo que ele está precisando. Se eu não gerei conexão, as minhas perguntas não vão surtir efeito a ponto que ele me passe a informação. Logo, corre-se o risco de eu apresentar algo que não vá ao encontro do que ele está buscando. Ou seja, eu não vou agregar valor. O que vai sobrar para mim? Disputar preço. E aí na nossa cabeça é isso que o cliente está buscando. E na cabeça dele muitas vezes não é isso que ele está buscando. Ele quer uma empresa que atenda às suas necessidades. E aí essa é a probabilidade do cliente sumir. Você não atendeu a necessidade dele, para que ele vai querer continuar falando com você? Você está tentando fechar um orçamento, fechar alguma coisa que não é o que ele está querendo. A conexão foi perdida na abordagem lá atrás. Perfeito. E às vezes a gente acha que é lá na frente. Ah, não estou sabendo fechar. Ah, não estou sabendo negociar. Foi o preço. Foi lá atrás já. Por isso da importância da gente medir. Quando eu tenho o funil de vendas todo elaborado, tenho um CRM implantado, eu consigo saber quantos negócios eu estou perdendo em cada etapa. Eu consigo entrar em contato com o cliente, falar, Wilson, tira uma dúvida minha, a gente estava com um orçamento aqui, né? Você pontuou que fechou com outra empresa. Até para você poder nos ajudar, fala para mim onde foi que nós erramos no nosso atendimento e que você viu vantagem em outra empresa para poder te atender. Pô, o cliente vai falar, não é que vocês erraram, é que aqui encontrei tal solução que não tinha aí. Você percebeu? Então, sim, aí a gente percebe onde a gente está errando dentro do processo de vendas. Eu consigo cumprir até o final e tem indicador de taxa de conversão. De repente você está com uma taxa de conversão altíssima para os clientes que estão vindo para o fechamento, mas está faltando prospecção. Ok, aí é a hora de eu entender o que eu posso fazer para buscar mais. Será que eu já esgotei minha carteira? Ou esgotei, então eu tenho que prospectar. Eu vou para o tráfego pago, vou para evento de network, vou em feira, vou buscar a indicação dos meus clientes, vou me movimentar. Se eu não me movimento, não gera movimento também dentro do meu negócio. Mas para isso eu tenho que ter os dados, tem que ter número, tem que avaliar o processo. Eu tenho que ver a performance de cada vendedor. Legal. Fez sentido? Isso aí, fez. Não, para mim é muito reflexivo, né? Tirando até umas dúvidas pessoais. Né? Show, obrigado. Bacana. Feliz de ter contribuído. É só uma pena que o tempo passa muito rápido, né, Leandro? Voa o tempo, voa o tempo. Mas nós agradecemos aí a sua presença aqui, foi sensacional, contribuiu demais. Eu que agradeço. Nesse episódio. Com certeza abrimos a segunda temporada com chave de ouro, né, Natasha? Com certeza, não. E foi, para nós foi uma consultoria aí. Oh, que alegria. E com certeza vou refletir nisso no final de semana. Por favor, faça isso. Muitos pontos aí bacanas, né? Agradecemos muito sua presença, foi sensacional. Agradecemos a sua disponibilidade em vir para Bauru para poder participar desse episódio. Foi show. Palavras para agradecer mesmo. Eu que agradeço aí mais uma vez o convite, né? Ter lembrado de mim. Me coloco à disposição se vocês quiserem a gente marcar outro. Super adorei vir Com pra certeza, cá. fica o convite. Pra mim, assim, ó, foi bem bacana, bem gostoso. Sim. Obrigado pela receptividade. E, enfim, vamos para uma próxima. É isso aí. Deixa uma mensagem, Leandro, então, ali para
Para quem nos assiste, né? Para quem nos acompanha, Sim. a mensagem que tocar no seu coração. Ah, com certeza. Eu espero que a mensagem ela toque no seu coração, né? Então, se você que está nos assistindo, que tem o seu próprio negócio, olhe com carinho. Da mesma forma como você olha para os seus filhos, olha para as pessoas que você ama, olha para o seu negócio com essa mesma intensidade. Eu sempre costumo falar que nenhum CNPJ vale um AVC. Mas também não precisa chegar a esse ponto se você fizer a gestão do seu negócio de forma eficiente, fizer a gestão das pessoas de forma eficiente, fizer o seu papel de empresário. Joia, suas considerações, Natasha? Nós agradecemos, né? Faço das palavras do Wilson as minhas. Muito obrigado por você ter aceito o convite, por ter se disponibilizado em se deslocar, né, a Bauru para participar. Os conhecimentos foram maravilhosos, todas essas explanações, e é o que ele falou, realmente ficamos reflexivos aqui. Obrigado. Esse final de semana. Muitas conversas. Sensacional. Serão conversas produtivas. Com certeza. Isso aí, obrigado, viu, Leandro? Obrigado, pessoal. E para você que nos acompanhou até aqui, fiquem ligados nos próximos episódios do Vitica e Lopes Cast. Obrigado. Muito obrigada.